Vamos falar sobre o processo de publicação de um livro de forma tradicional? Oi, o meu nome é Gabi e você está assistindo o meu canal Gabi Writes. Se você não me conhece ainda, o meu nome é Gabi e eu faço conteúdo para o Instagram e agora no YouTube sobre livros, lifestyle, a indústria editorial e mais outras coisas. E o vídeo de hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre o processo de publicação de forma tradicional de um livro dentro da indústria editorial. Em setembro de 2025, eu fui para Oxford, na Inglaterra, para fazer um curso sobre a indústria editorial e lá eu aprendi muita coisa e eu quero trazer um pouco esse conhecimento aqui para vocês. Então, esse vídeo é para você, autor ou escritor iniciante, que quer publicar um livro, que tem esse sonho de publicar o livro por uma editora grande e não sabe muito bem por onde começar. Eu sou sua garota e eu vou aqui falar um pouco sobre tudo que eu aprendi. Se você quer publicar um livro de uma forma rápida e ver ele na livraria dessa forma, sinto muito te informar, mas isso não vai acontecer. Por mais que me doa admitir, a verdade é que a publicação de um livro pode levar muito tempo. E eu digo, de 1 ano até 5 ou mais. Eu só quero deixar claro primeiro de que essa informação que eu tô trazendo é baseada na indústria editorial dos Estados Unidos e da Inglaterra principalmente. Mas no Brasil também não funciona de forma muito diferente. Então eu tô aqui e eu espero que essas dúvidas que vocês tenham possam ser um pouco sanadas por mim. Eu escrevi um livro, e agora? Por onde eu começo? Bom, se você tem o seu livro pronto, já escrito, revisado, pelo menos uns 2 ou 3 rascunhos diferentes, a hora chegou e a forma mais fácil de você conseguir um contrato com uma editora grande é por meio de um agente literário. Um agente literário tem todos os contatos possíveis e imagináveis para tentar conseguir vender o seu livro para essa editora. O agente literário ele serve como uma ponte entre a comunicação entre o autor, você e a editora grande, e os seus editores e todo mundo que participa no processo editorial de um livro. Uma das coisas mais importantes para você saber é que um agente literário não ganha dinheiro se você não ganha dinheiro. O agente literário ele vai ganhar em cima da porcentagem de dinheiro que você faz. Então, se você não vender, ele também não ganha dinheiro. Muitas vezes os agentes literários eles fazem parte de agências, então são agências focadas nessa parte. Então, você escreveu seu livro e você tem que encontrar o agente literário perfeito. Como que você vai fazer? Primeiro de tudo, você tem que verificar se o agente literário que você está procurando, ele pega e aceita o gênero do seu livro. Então, se você escreve romance, você provavelmente não vai tentar conseguir um agente literário que trabalha principalmente com terror. Por mais que ele seja muito famoso e ele tenha publicado livros enormes, tipo Stephen King, ainda assim não vai funcionar para você. Então você tem que fazer um documento. E nesse documento você vai ter muita informação. Você vai ter que colocar sinopse, você vai ter que colocar a faixa etária, você vai ter que colocar se vale a pena ou não comprar os direitos desse livro e se ele é bem comercial. Porque a verdade é que a indústria editorial é uma indústria. Ela está focada em ganhar dinheiro. E por mais que você tenha esse sonho de publicar o seu livro, ainda assim as editoras vão pegar coisas que eles sabem que vão fazer dinheiro. Você pode mandar esse documento chamado query para vários agentes literários diferentes. E aí começa a sua busca para tentar entrar no mercado editorial. Você começa por um agente literário e pode demorar muito, muito tempo. Porque eles têm várias pessoas na fila que querem publicar o livro e querem ser agenciados. Então, assim, tem muito livro para ler, tem muito rascunho para ler, tem muita coisa para fazer. Existe alguma forma de você conseguir vender o seu livro para uma editora sem um agente literário? A resposta é sim, existe sim a possibilidade, principalmente quando são editoras um pouco menores e independentes. Mas se você sonha em pegar uma editora grande, isso não vai acontecer provavelmente, porque a verdade é que, como eu falei, um agente literário ele serve como uma ponte entre a editora e o autor. Então, às vezes, é muito mais fácil para as editoras lidarem com o agente literário do que ter que lidar com o autor. Porque o agente literário vai cuidar de toda a situação, todas as brigas, todas as coisas que tiverem no meio. Então, às vezes, como eles são mais profissionais na área, as editoras preferem ter esse serviço já mais fácil para eles. Então, a agência literária vai ajudar muito nesse quesito. Então tá, você conseguiu o seu agente literário, você tem essa porcentagem de dinheiro que você fechou nesse contrato com ele, tá tudo perfeito. E agora, como que você vai fazer para conseguir esse contrato com a editora? Bom, você, juntamente com um agente literário, vocês vão ler o seu manuscrito e vocês vão tentar ainda dar mais uma arrumada, mais uma edição, antes de realmente tentar enviar para as editoras grandes. E aí, quando você faz isso e você já tem, sei lá, o seu quinto rascunho pronto, vocês vão começar a fazer a submissão. Ou, como eles falam aqui nos Estados Unidos, submission. O processo de submission, você vai enviar o seu manuscrito para várias editoras diferentes, juntamente com o seu agente literário.
Vocês vão tentar encontrar as editoras que funcionam melhor para o gênero e o tipo do seu livro, e baseado nisso vocês vão conseguir enviar outro documento com o manuscrito tudo certinho para você tentar conseguir um contrato. Agora, quanto tempo isso demora? E a verdade é que demora muito. Para você conseguir o contrato com uma editora, pode demorar muito tempo, pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, pode demorar muito mais do que isso. E a verdade é porque quando a editora decide comprar um livro, existem várias coisas acontecendo no meio disso. Enquanto você está esperando, o seu editor, que é a pessoa que está interessada em comprar o seu livro, está fazendo outras várias reuniões com várias pessoas de áreas diferentes do processo de editoração e publicação. Então, o seu editor está tentando convencer o pessoal de marketing e publicidade de que o seu livro é comercial, que dá para fazer uma boa campanha de marketing para vender o seu livro. Ele também está falando com o pessoal de aquisições que vão ajudar a pensar se existem outras formas de fazer dinheiro em cima desse livro, como os direitos autorais, vendendo para fazer traduções ou adaptações de filmes e séries ou outras coisas diferentes. Então no processo de submissão pode demorar muito tempo, porque são várias reuniões que acontecem no meio, e não é muito fácil porque você tem que lembrar que não é só uma editora. Você mandou o seu manuscrito para várias editoras diferentes, são várias pessoas diferentes que estão lendo o seu livro tentando ver se vale a pena ou não. Ok, agora finalmente você recebeu essa resposta e tem editores que estão realmente querendo comprar o seu livro depois de ter convencido as outras pessoas que fazem parte do processo de publicação que vale a pena. E aí, o que acontece? Bom, a verdade é que o seu agente literário vai ver a proposta. Então, depois de receber esse contrato, você e o seu agente literário vão ler todas as coisas certinhas para ver se a oferta vale a pena ou não vale a pena. Você vai receber um valor de advance e depois royalties, que vai ser em forma de porcentagem por cima de cada capa lida e comprada. Infelizmente, se você é um autor iniciante, o seu advance não vai ser muito alto. E quando eu digo não vai ser muito alto, eu tô falando de coisa de tipo assim, $10.000, principalmente se você não for muito conhecido. Se você é um autor famoso, muito grande, já conhecido com vários livros publicados antes, como Stephen King, o seu advance vai ser gigante. E eu tô falando de milhões de dólares. Existem outras coisas dentro do contrato, além do valor que você vai receber. Lá também estão escritos se eles estão te oferecendo outra venda, outra compra de outro livro para você lançar 2. Principalmente se for uma série, é muito bom, porque você já tem um livro pronto, basicamente, já comprado, você não tem que se lidar com o fato de submissão de novo. Lá na editora também vai estar falando sobre os direitos que eles querem, incluindo audiobook ou a possibilidade de traduções para outros países e etc. Se você está feliz com seu contrato, você pode pensar que essa pode ser a sua editora. Mas, se você receber outras editoras e outras propostas que sejam tão boas quanto, você e o seu agente literário vão pedir para que ele entre em auction. Quando o livro entra em auction, basicamente você está vendo as editoras vão lutar pelo seu livro. Você vai escolher, baseado nas informações e no contrato, qual que é a melhor opção para você. Qual editora está proposta a te oferecer mais e qual a proposta faz mais sentido para você, dependendo do seu livro. Essa parte também pode ser muito legal, mas ao mesmo tempo também ela é bem demorada. Então, se você é uma pessoa ansiosa, você vai ter que se acostumar com isso, ficar esperando e-mails e essa troca infinita de e-mails que vai acontecer. Ok, e agora você já decidiu qual editora você vai querer, porque você já recebeu várias propostas. Você escolheu a editora perfeita. E aí, o que acontece? Infelizmente, seu livro não vai ser publicado na hora. Ele também não vai ter uma prioridade muito grande, considerando que existem vários livros na fila para serem publicados. O processo de publicação para finalmente ter ele na sua estante pode demorar meses. Porque durante esse período que o seu livro está sendo pronto, ele ainda precisa passar pelo processo de marketing, de publicidade e de produção. E depois que você aceitou a proposta da sua editora, o seu editor específico, ele vai cuidar e vai ler o seu livro e mandar as edições para você fazer. Então vai ser mais uma revisão com mais outras versões desse livro, até ele e você ficarem satisfeitos. Essa parte pode ser bem chata e às vezes pode incomodar um autor se você gosta de ter todas as decisões para você na hora de publicar um livro. Porque um editor, além de só editar e falar o que tá bom e o que não tá bom e o que tem que ser mudado, ele também vai poder opinar no título do livro, no nome dos personagens. Ele não vai só ver erro de enredo, ele vai ver absolutamente tudo. Nas editoras grandes, a maioria dos editores, eles já são
dessa própria editora. Mas algumas vezes, alguns editores são freelancer, então eles podem ter trabalhado com editoras diferentes, são pessoas que as editoras confiam, que já tem um nome, já tem um portfólio bom, que pode ler o seu livro também e editar. E novamente a gente tem a presença do agente literário. Como eu falei, ele é a ponte entre o autor e a editora e o editor. Então, se tem algum problema, alguma coisa que você, escritor, não gostou que o editor falou, ou alguma mudança que deve ser feita, o agente literário vai ser a pessoa que vai combinar e tentar entrar em um acordo. Depois que você fez toda essa edição maravilhosa e agora está perfeito para enviar para a produção, o seu livro ainda não vai ser publicado na hora. Porque enquanto você está nesse processo de edição e mudança, você ainda tem que estar em contato com o pessoal do marketing e da publicidade. O pessoal da marketing e da publicidade tem um papel essencial na hora de publicar um livro, porque como todo autor sabe, um livro não se vende sozinho. O livro precisa estar nas redes sociais, ele precisa estar nas mãos dos influencers que vão te ajudar a deixar e soltar essa palavra de que o livro existe e de que o livro é bom. E o pessoal de marketing e publicidade vai te ajudar e vai te guiar nisso. Ele vai ajudar a pensar em campanhas e também em book tours, que é uma coisa muito comum se você é um autor famoso aqui nos Estados Unidos. O pessoal de publicidade que cuida dessa parte principalmente. E ele vai ajudar a organizar eventos para autógrafos, eventos de palestras e outras coisas. E outro ponto que vale adicionar é que uma editora, quando ela está pensando em comprar os direitos de um livro, ela também está vendo o marketing. Ela já está pensando no marketing muito à frente de você. Se ela vê que o autor não é muito ativo nas redes sociais, a não ser que você seja um autor muito famoso como a Suzanne Collins, que simplesmente não existe nas redes sociais, você provavelmente não vai ter uma possibilidade muito grande de conseguir esse contrato. E é justamente pelo que eu falei antes, a indústria editorial é um negócio. Eles estão, sim, pensando no lucro. Se você não é ativo nas redes sociais, ninguém te conhece. Se ninguém te conhece, ninguém conhece o autor, ninguém conhece o livro. Então, se você é um autor que não gosta de estar nas redes sociais, que não gosta de falar com o público, sinto muito. Infelizmente, hoje em dia, as redes sociais são essenciais para você conseguir vender o seu livro e, inclusive, vender o seu livro para uma editora grande. Voltando para o processo, você já conversou com o pessoal de marketing, você já conversou com o pessoal da publicidade e você está ativamente ajudando a editora a soltar a palavra do seu livro. Você está ajudando a postar informação, você está ajudando a postar várias coisas, então isso já ajuda um pouquinho a editora a criar um pouco mais de confiança e achar que o seu livro realmente é um bom investimento. Porque vale falar que o seu livro para a editora é um investimento. Eles não sabem se vai vender, eles não sabem absolutamente nada. Eles estão colocando o investimento em cima de você, do autor, para saber se eles vão ter um retorno. A boa notícia é que se você realmente trouxer um bom retorno para a editora, você tem a possibilidade de publicar outros livros com ela. Voltando para a parte mais técnica do livro. Depois que você editou tudo certinho, ele vai para produção. Produção é outra área totalmente diferente da indústria editorial. O time de produção tem uma parte um pouco mais pesada quando se trata do livro físico. Ele vai te ajudar a escolher o tipo de papel, ele vai te ajudar a escolher a letra, ele vai fazer o design, basicamente o que vai tornar o livro real. Lá eles vão ajudar com a diagramação, eles vão ajudar com o design, eles vão ajudar com tudo. Nesse processo, você, o agente literário, o editor e o pessoal da produção vão ter essa conversa e vocês vão conversar sobre o que você vê e como que você visualiza o seu livro. O tamanho, as ilustrações, absolutamente tudo. E já que a gente está falando de produção, outra coisa que eu acho importante falar é que aqui nos Estados Unidos, você, autor, não vai decidir fazer a capa sozinho. E como eu falei, se você é um escritor que gosta de ter controle sobre absolutamente tudo no seu livro, cada fase é diferente, talvez o caminho da publicação tradicional não seja o certo para você. A vantagem de trabalhar em uma publicação tradicional é porque você não precisa gastar e investir tanto em um livro. Você não vai precisar pagar a capa, você não vai precisar pagar a revisão ou a leitura crítica, porque a editora vai te fornecer isso. Voltando na parte da capa, você, junto com o seu editor, junto com o agente literário, junto com a editora, vão conversar sobre a capa. Infelizmente, você não vai poder escolher qualquer coisa, porque a verdade é que se a editora não aprovar, não está aprovado. Pode ser a capa mais linda do universo para você. Se a editora não gostar e achar que não combina e não faz parte do catálogo deles, ela vai ser vetada. E depois de decidir absolutamente tudo isso e o time de produção conseguir terminar, aí sim o seu livro vai ser finalizado. Ele vai ser enviado para gráficas, mas não pense que acabou, porque a verdade é que não acabou. E além disso, ainda existe a parte de vendas, que é outro setor em uma editora. O pessoal de vendas é muito importante para o negócio. Eles vão ser uma ponte entre as livrarias grandes e a editora.
O pessoal de vendas também tem que convencer as livrarias de que vale a pena pegar o seu livro e vender o seu livro. Então, não é só o editor ou só o agente literário que estão tentando convencer. Todo mundo está tentando convencer que vale a pena comprar esse livro e vender esse livro. O pessoal de vendas vai fazer todas as negociações em relação ao livro, para onde eles vão, para qual livrarias eles vão, para qual lugares que vale a pena ir, e tudo isso baseado no seu livro. Isso é uma parte muito importante, porque se o seu livro não está na livraria, o seu livro não vai vender. Porque por mais que exista a Amazon que está aqui para vender para todos os lugares do mundo, a verdade é que as livrarias ainda têm um papel muito importante nas vendas. Quantas pessoas não vão lá só para ver os livros, mesmo que não vão comprar? Se o seu livro estiver lá, é mais possibilidade de você ser visto e ser comprado. E depois de estar nas livrarias, depois de talvez 2 anos, o seu papel ainda não acabou. Como escritor, como eu falei, o seu marketing tem que ser infinito. Você não pode simplesmente sair das redes sociais. Você tem que estar lá, você tem que lembrar o leitor o tempo todo, dia atrás de dia, que vale a pena ler o seu livro. Você está tentando fazer ele ser lembrado. Ele não pode ser esquecido. Porque se ele ser esquecido, a editora não ganha dinheiro, o agente literário não ganha dinheiro, você não ganha dinheiro. Como eu falei, se você é um autor iniciante, você provavelmente vai demorar um pouquinho para ganhar dinheiro. Você precisa primeiro ficar famoso. Essa é a realidade. Mas, se você já é um escritor publicado, mesmo que de forma independente, se você já tem bastante leitor e se a editora sabe e consegue ver que você já tem um público formado e que você pode trazer dinheiro para eles, você tem essa possibilidade de ganhar esse contrato e ter esse contrato com a editora. Já aconteceu antes no TikTok, existe essa menina chamada Lauren, ela publicou, na verdade, ela é escritora de Powerless, se eu não me engano, esse é o livro dela. Eu seguia ela há muito tempo no TikTok, quando ela ainda estava começando a revisar o livro dela, e ela ficou bem famosa e viralizou, de tal forma que ela conseguiu, sem muito esforço, esse contrato com a Simon & Schuster. A Simon & Schuster é uma editora bem grande, ela é considerada uma das Big Fives aqui dos Estados Unidos e da Inglaterra, então assim, ela teve bastante sorte. Não bastante sorte, mas ela foi muito inteligente na estratégia dela. Isso também pode acontecer no Brasil. Não só pode acontecer, como eu já vi com os meus próprios olhos acontecendo. Vários autores que começaram a publicar independente conseguiram contratos com editoras tradicionais, o que eu acho muito legal para a indústria editorial no Brasil. E não é só dessa forma que você consegue ganhar dinheiro. Se você é um escritor iniciante, você provavelmente não vai ganhar muito dinheiro. E quando você começar a ganhar, ele provavelmente vai demorar um pouquinho para vir. Porque, como eu falei, você ganha baseado em royalties e eles só começam a chegar depois que o livro é publicado. Ele pode demorar mais de 1 ano. Mas, como autor, você também tem a possibilidade de ganhar dinheiro com outros tipos diferentes, além de só vender os livros, que é outro vídeo que eu quero trazer para cá mais tarde no perfil. E esse é basicamente o processo de publicação de um livro de forma tradicional. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a clarificar algumas coisas e te ajudado a perceber se vale a pena ou não vale a pena ir pelo caminho tradicional. Você tem que sempre se lembrar, por mais que publicar um livro seja uma coisa maravilhosa, por mais que ver eles nas livrarias é uma coisa maravilhosa, a indústria editorial é um negócio. Eles vão sempre visar o dinheiro. E isso é normal, é o que acontece nos dias de hoje. Cabe a você, o autor, decidir o que vale mais a pena para você. Se você tem paciência, se você quer publicar um negócio logo, se você tem dinheiro para investimento, são várias coisas que estão incluídas, como eu falei antes. Esse é o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou e quer ver mais conteúdo sobre isso, se inscreva no meu canal, deixe essa curtida e eu vejo vocês no próximo vídeo.